Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal BitCrypto. Hoje eu vou fazer aqui um vídeo, de certa forma, me comprometi ali no Twitter, né, para trazer uma informação, e essa informação é sobre a liberação da documentação de Jeffrey Epstein, né? E, pasmem, muita coisa relacionada à criptomoeda. Para você que às vezes me criticou e criticou vários canais que falava de XRP, falava de XLM, né? Eu falo de Cardano porque Cardano tem fundamento e trabalha com codificação baseada em matemática também, né? Claro, mas em revisões por pares. É um projeto que é muito transparente, até o momento a gente não tem dúvida disso também. E nós vamos ver assuntos aqui rapidamente. Não vou tentar não me aprofundar tanto em muitos assuntos, mas tem muita coisa para a gente ver. E vocês vão ver que todo aquele espernear dos maximalistas que vinha aqui no canal me xingar, encher o saco, hoje mudaram assim a narrativa deles, ficaram uma coisa assim mais amena. Ultimamente as coisas não estão muito boas para eles, né? Mas vamos lá. Esse aqui foi o dia, né, que eu vi a postagem aqui e falei, né, deixei a mensagem lá preparando o vídeo sobre esse assunto. Bitcoin, Ethereum, foi o pensamento deles em chegar na frente. Mas o código aberto foi o golpe contra eles próprios. Eles mesmos deram um tiro no pé, porque quando eles criaram, ou quem criou o Bitcoin, esse é o momento que você tem que observar que quem criou o Bitcoin não é as pessoas que estavam escrevendo os e-mails. Eles simplesmente chegaram depois e quiseram sequestrar, tentaram e estavam conseguindo sequestrar o desenvolvimento do Bitcoin. E de certa forma conseguiram, mas teve muita coisa que aconteceu que foi um tiro no pé. Uma delas foi abrir o código aberto. Eles fizeram com que pessoas inteligentes, pessoas que conhecem de criptografia, fossem lá e criassem coisas diferentes. Então, por isso que eu coloco aqui que o código aberto foi o golpe contra eles, porque surgiu coisa melhor jogando os planos deles no lixo, né? O perfil aqui, BankXRP, fala assim: Ripple Stella em e-mail de 2014. Gente, uma coisa que eu queria que vocês prestassem atenção: a data em si não, mas o ano dos e-mails, tá? Para vocês repararem: 2008. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. 6 anos depois, tá? Sempre, no máximo 5 anos depois. 2013, tá? No máximo 2012, 4 anos depois. E no máximo 2011, 3 anos depois. Então faça essa mentalização entre 3 anos e 6 anos de diferença depois do lançamento do Bitcoin. Isso quer dizer o quê? Que eles não estavam lá. Eles chegaram depois. Eles viram uma oportunidade e chegaram depois. Vai vendo isso, tá? Eu tô deixando isso bem claro, porque muitos não estão prestando atenção. Lembra quando eu falo para vocês que eles fazem você, olha para lá, não olhe para cá. E a gente começa a olhar para lá. Quando a gente olha para lá, igual eles estão querendo que a gente olhe, nós estamos sendo chamados idiotas úteis ou massa de manobra, tá? E é isso que eles querem, que a gente fique olhando para lá, não olhe para o que é real. Vai vendo. Quem assistiu Matrix vai entender bastante isso daí. Vamos lá. E aqui ele diz, né? A Ripple e a nova Stella de Jed são ruins, né? Os outros cofundadores me pediram para reduzir ou eliminar suas participações.
A Ripple e a nova Stellar de JED são ruins para o ecossistema que estamos construindo e prejudicam nossa empresa ter investidores apostando em 2 cavalos na mesma corrida. Ripple e Stellar, dos arquivos de Epstein do Departamento de Justiça. E aqui tem o e-mail, né, que diz assim, ó, de Austin, eu quero que vocês gravem este nome, Austin, nós vamos saber quem é Austin, tá? Dele para Jeffrey Epstein, com cópia para Reid Hoffman. Esse Reid Hoffman, depois num outro vídeo eu quero trazer para vocês. Assunto: Stellar não é tão bom assim. Olá, pessoal. Obviamente vimos o site da Stellar. Não tenho certeza de qual é o relacionamento de Jed e a equipe. Conheço alguns dos envolvidos, obviamente, mas isso é um problema para nós. Um de vocês poderia me ligar? Posso, aí falou alguma coisa aqui, explicar alguns dos problemas, mas basicamente os outros cofundadores me pediram para reduzir ou retirar sua participação. Ripple e o novo Stellar de JED são ruins para o ecossistema que estamos construindo e prejudica nossa empresa ter investidores apoiando 2 cavalos na mesma corrida. Ficarei feliz em discutir uma maneira justa de lidar com isso. O ecossistema que estamos construindo, gente, é aquelas empresas iniciais lá, Blockstream, né? Tether, Fundação Bitcoin, tá? E prejudica nossa empresa de ter investidores apoiando 2 cavalos na mesma corrida, né? De repente, 2 cavalos na mesma corrida, que muita gente não está entendendo isso, é o Bitcoin e o Zcash. Eu acho que é o Bitcoin e Zcash. Não estão falando diretamente prejudica nossa empresa ter investidores apoiando 2 cavalos na mesma corrida, Bitcoin Cash ou Bitcoin e Zcash, tá? Muita gente tá achando que isso aqui tá falando de Ripple e XLM. Não é, tá? Porque existem e-mails deles aqui que fala que eles desenvolveram o Zcash e o Bitcoin, ajudaram a desenvolver, não desenvolveram, eles ajudaram a desenvolver. Zcash, se eu não me engano, é um fork, né, do Bitcoin com prova de conhecimento zero. Esse prova de conhecimento zero também tem uma tentativa, eu vi como uma tentativa de roubar o desenvolvimento do ZKP, né, prova de conhecimento zero. E isso está envolvendo este cara aqui, Austin Hill. Nós vamos ver isso. Vamos seguir aqui. Tem alguns vídeos que a gente tem que ver antes, que é para vocês lembrar por que essas pessoas estão falando isso aqui, ó. Primeiro nós vamos começar com esse aqui. Só que antes eu vou lembrar para vocês que nós fizemos um vídeo anteriormente falando sobre as primeiras postagens, liberações desses e-mails. E eu trouxe um vídeo aqui. Dá uma assistida lá para vocês verem. Nesse vídeo aqui eu não comentei, mas vou comentar aqui. E baseado no que eu já vi dos e-mails. Por que as pessoas estão ligando o Trump ao Jeffrey Epstein? Porque o Jeffrey Epstein é um cara que financiou o Bitcoin desde o início ali, né, 2013, 14, eu acho que até um pouquinho antes, por isso que eu falo entre 3 anos depois do lançamento e 6 anos depois. E com isso, ele chamou pessoas para conversar sobre o assunto, ajudar a financiar. São pessoas que entraram com dinheiro para financiar a fundação Bitcoin, que quebrou, que aqui está explicando como é que foi.
e pessoas que poderiam se valer daquilo que eles estavam criando. O Trump, como é um cara de negócio que mexe com muito dinheiro, ele achou que poderia ser uma mina de ouro. Tanto é que no início ele falou sobre Bitcoin quando ele estava entrando para o mercado, voltando à presidência, mas ultimamente ele está comprando muito Ethereum. Ele ainda está comprando muito Ethereum. Será que eles estão mudando, né, o foco do Bitcoin para o Ethereum? Eu acho que quem está envolvido com essa criação, o desenvolvimento o financiamento do desenvolvimento do Bitcoin está começando a mudar o seu foco. Lembrando que Ethereum, ele sim tem uma chamada muito forte em relação a China, JP Morgan, apesar que JP Morgan também participou de financiamentos aqui, ajudando a financiar a fundação, mas eu vejo por esse lado. Tá? Por que Trump está comprando mais Ethereum? Vamos lá. Este cara aqui, Dan Pena, todo mundo já deve ter visto esse vídeo aqui. É um vídeo até interessante e controverso, né? Vamos lá. Tá dublado, gente. Tá legendado. Não tô com ele dublado aqui, tá? Really behind. If you knew who was really behind Bitcoin, you would run as fast as you fucking could to sell it. I know. 100%. If you knew who owned Bitcoin or who started Bitcoin, you had Bitcoin, you couldn't sleep at night. I know. 100%. And when the real founder of Bitcoin comes out, it is my humble opinion, and there's nothing humble about me, Bitcoin will go to fucking zero. One day. And a microsecond, whoop, like that. Pode chegar a zero, diz ele lá. Vamos para o próximo vídeo. A representação visual e visível parece muito, muito mesmo com uma onça de ouro, não é verdade? Sim. Certo? Sim. Eles querem que você pense que são as mesmas coisas. Mas vou lhe dizer logo, não sou engenheiro. E não só não sou engenheiro, como também não sou um tipo específico de engenheiro para entender os algoritmos e as fórmulas dentro desse lixo. O que significa que eles podem facilmente tirar vantagem de mim e eu não teria a mínima ideia. Assim como já fomos enganados com essas coisas e as pessoas não entendem isso. É ainda pior. E, aliás, Jeremy, eu diria que não são apenas os bancos centrais que têm a capacidade de fazer dinheiro de vigilância. Acho que todas essas corporações, em conjunto com a IA, que conhece sua personalidade, estuda como você pensa, podem te direcionar para onde elas querem que você vá, sobrepondo o digital, a IA e, então, os contratos inteligentes. Quando você percebe, está carregando toda a sua riqueza no seu celular e a IA está te incentivando a comprar aquela camisa nova ou aquele barco. Você tem todo o seu patrimônio no seu telefone. Eles estão falando sobre isso. Acho que falei sobre isso pela primeira vez no ar em 2015. E você tem todo o seu patrimônio no seu telefone. É só um pouquinho. Eu tenho todo esse patrimônio. Antes que você perceba, você será notificado pelo seu contrato inteligente de que não é mais dono da sua casa ou do seu carro, ou de qualquer outra coisa que você tenha permitido que eles tokenizassem. Certo. E digitalizar. E é por isso que a previsão do Fórum Econômico Mundial é que até o ano de 2030 você não terá absolutamente nada. Vocês viram ela falando do dinheiro, que nós fomos enganados? Pois é. Deixa eu só conferir se tá aqui o vídeo. Não está. O vídeo não está aqui, mas
o Senado, aqui no Brasil, votou uma lei onde você não vai mais poder carregar dinheiro de um lado para o outro. A desculpa é por conta do crime organizado, mas você não vai mais poder usar dinheiro de papel. Deixa eu só dar uma pausa aqui rápida. Peraí, gente. Esse aqui, ó. CCJ, um projeto que amplia o controle do Estado sobre a vida do cidadão comum. Trocando em miúdos, além de tomarem uma boa parte do seu dinheiro por meio de impostos, os governantes agora querem vigiar o pouco que sobra. Basicamente, o texto restringe o uso de dinheiro físico no país, proíbe transações em espécie acima de R$10 mil, impede o pagamento de boletos e impostos em dinheiro acima de R$5 mil, cria limites para transporte e posse de valores, isso mesmo. Autoriza apreensão, confisco e multas de até 20%, mesmo quando a origem do dinheiro é lícita. Ou seja, talvez seja mais fácil você andar com maconha por aí do que com dinheiro. Ele também soma pagamentos fracionados e ainda concede ao COAF o poder de alterar esses limites e aplicar penalidades. O que a gente está vendo aqui é um sistema permanente de vigilância financeira. A gente não está falando de grandes operações internacionais ou esquemas super sofisticados, mas de situações comuns do dia a dia, atingindo diretamente quem trabalha, poupa e tenta organizar a própria vida. O argumento apresentado é sempre o mesmo: combate ao crime organizado. Mas espera aí. O crime organizado é justamente organizado porque consegue contornar esse tipo de regra, limite, controle. Isso sem contar o óbvio, né? Ele já está infiltrado na burocracia. No final, quem não vai conseguir fugir é o cidadão comum. É ele que passa a ser monitorado, limitado e culpado até que se prove o contrário. As tentativas de controle têm acontecido reiteradamente, como no caso do Drex e do monitoramento crescente do PIX. Agora, com a restrição direta ao dinheiro físico, tudo converge para o mesmo ponto: menos autonomia para você e mais poder para o Estado. Isso acontece em um país onde a carga tributária já pesa como poucas no mundo. Lembre que o seu dinheiro é a versão concreta do tempo que você deu em troca do seu trabalho. Controlar isso é uma forma disfarçada, nem tanto até, de escravidão. O fruto do seu trabalho não pertence mais a você. Você não pode usar do jeito que você quiser. A situação só não está pior graças ao trabalho incansável de deputados como o... Então, vocês viram que tem uma lei lá do Senado que está limitando, inicialmente limitando você utilizar ou carregar o seu dinheiro. Você pode ter uma empresa, receber alguns dinheiro e ir acumulando aquilo ali, pegar, botar dentro de uma sacola e levar para casa. Se você for abordado, você vai preso, ou no caso ali ele está falando, paga 20% e ainda paga multa, e é confiscado, porque está proibido circular com aquele tanto de dinheiro ali, né? Mesmo que ele seja lícito. Por que que isso está acontecendo agora, logo depois? Olha só, praticamente ao mesmo tempo que eles começaram a falar sobre os e-mails de Jeffrey Epstein. E por que que isso está acontecendo agora, que o Banco Master está aí para implodir praticamente o sistema financeiro brasileiro, que foi muito observado e elogiado por Larry Fink, é muito observado e elogiado por Larry Fink, Brasil e Índia, que eu já trouxe aqui também. Por quê? Nós estamos vivendo dentro de uma sequência que já está desenhada, tá? Muitos não estão prestando atenção nisso. E ela lembra aqui sobre o papel moeda, tá? Ela pega aqui, ó, papel moeda, ó, tá? O papel moeda está acabando, pelo menos no Brasil. E a promessa no início era que não iam mexer com o papel moeda, ia continuar os dois juntos. Só que agora, ó, o controle vai ser totalmente digital, pelo que nós estamos vendo, né? Aquilo que acontecia lá na... A desculpa é a corrupção, que a gente está vendo aí. Aí todo mundo... Sabe aquele lance da ordem pelo caos? Pois é, todo mundo falando, porque o Molusco tá roubando, ele voltou para roubar, ele tá com sede de roubar. Eles precisam desses vagabundos para roubar. Por quê? Eles precisam de criar o caos para vir a ordem. E a ordem é o quê? É o controle, né? Você não terá nada e será feliz. Quando ela fala aqui sobre
eles tokenizar a sua casa, por exemplo, o governo falar, agora nós vamos tokenizar todo imóvel que tem no mundo, ó, no Brasil. Vocês já viram que agora sua residência vai ser ligada a um tipo de CPF? Pois é, quando eles tokenizarem isso, você não terá direito mais, é do governo, tá? Ele vai deter a propriedade. E aí você quiser, você aluga. Você já aluga. Se você não pagar o imposto por um bom tempo, eles vão lá e te tira de dentro e vende o seu imóvel. Então, as coisas estão acontecendo assim, sincronizadamente, e agora tá apertado, porque 2030 tá chegando. Vamos seguir aqui mais um vídeo para você acompanhar por que a gente assistia isso e não entendia. Aqui está um idiota útil, vamos chamar assim. Ele tá rico com Bitcoin? Beleza. Mas a riqueza dele, de uns dias para cá, diminuiu, porque o Bitcoin caiu. E esse tipo de gente aqui agora tá mudando, né, o seu entendimento. Eles começam a falar assim, não é hora de você sentir ódio e sentir raiva do Bitcoin, né? Uma coisa assim, vamos lá. Só que isso aqui ele tá falando que não é isso que eu acabei de falar não, tá? Eu tô falando em relação ao que eu vi na mídia, os maximalistas falando do Bitcoin. Antes era um ódio danado, era só Bitcoin. E agora, depois de ver os e-mails, muita gente tá mudando a sua narrativa. Mas isso aqui a gente precisa de ouvir por que eles falavam de Bitcoin do jeito que eles falavam. Eu acho que o Bitcoin é uma oportunidade de ordens de magnitude maior, uma classe de ativos superior. Ele está resolvendo um problema muito maior para o mundo. E por esse motivo, ele é, na verdade, melhor projetado para capitalizar um negócio e para ser o tesouro de uma nação, de uma corporação, de um banco central, de um fundo de pensão, de um soberano, de uma... Como que o cara faz uma propaganda dessa se ele não sabe nem quem foi que financiou, quem criou o Bitcoin, né? É como se o cara tivesse rezando pro diabo, né? Sem saber o que o diabo vai fazer com ele. Mas é mais ou menos isso aqui que vocês conhecem dos maximalistas, né? Agora vamos ver mais um aqui, que é ele também falando agora do Jed McCaleb, demonizando a Estelar, né? A resposta correta é Jed McCaleb. As pessoas não sabem, converse. Jed McCaleb fundou o MAT. A Gox, supostamente sabendo que havia uma falha em seu software, o vendeu para Mark Karpeles. Por fim, tornou-se insolvente e tudo isso aconteceu. Ele foi cofundador de algo chamado OpenCoin, que mais tarde se tornou Ripple Labs e desenvolveu o XRP. Então ele deixou isso e criou a Stellar Lumen Coin. Então ele fundou 3 coisas que enganaram as pessoas e fizeram com que todos perdessem muito dinheiro. É aquela propaganda, né? Tudo bem, nós temos nossa série Jed Nakamoto, onde a gente pode ter certeza do que foi que Jed McCaleb fez. Ele pode ter sido um hacker, pode ter sido alguma coisa no passado que ele estava preso ao sistema judiciário e ficou preso ao sistema judiciário confirmadamente com a questão da Meta Machine, né, do eDonkey. E aí nós discorremos sobre as datas, o timeline da vida dele, para a gente ver o que foi que aconteceu. Quem não assistiu, tá vindo aí a 3ª série, mas tá meio complicado. Depois desses e-mails, muita coisa muda. Aí você vai falar assim, e aí, você acha que é Jed McCaleb ainda que pode ser o Satoshi? Eu acho. Mesmo com os e-mails. Depois nós vamos conversar sobre isso. Mais um aqui, ó. Não me surpreenderia se a pressão pelo resgate do Bitcoin fosse apenas para afastá-los do ouro e da prata, porque isso funcionou com os investidores de varejo desde 2016. O Bitcoin tem tido muito sucesso em tirar as pessoas dos metais preciosos. Enquanto isso, os banqueiros centrais estão comprando para que eles saiam do varejo. Não me surpreenderia se parte do resgate do Bitcoin fosse apenas para afastar as pessoas do ouro e da prata.
Em outras palavras, se entendi corretamente, uma quantidade desproporcional ou um número desproporcional de interesse em Bitcoin está vindo de pessoas que historicamente se interessaram por metais preciosos, certo? Certo. E parte da razão pela qual eles realmente acreditam que o Bitcoin é uma proteção contra a inflação é porque há um limite. Certo, exceto que a BlackRock diz que não há. Certo. E bem, você tem várias maneiras de falsificar. A ideia de que existe um limite é completamente absurda. Mas tem gente inteligente por aí dizendo isso. Gente, isso aqui, esse sorriso dela é muito interessante, viu? Eu achei muito legal porque é um sorriso natural. Gente, o próprio BlackRock falou que não tem certeza. BlackRock, gente. BlackRock sabe de muita coisa. A Larry Fink, ele tá por dentro de muitas coisas. Você acha que a BlackRock não tem espiões em todo canto é canto? Bom, aí tem esse David Schwartz que trouxe aqui, ó, detesto ser um teórico da conspiração, mas não ficaria nada surpreso se isso fosse apenas a ponta do iceberg gigantesco. E aqui tá o e-mail que ele fala. Quem tá na ponta aqui? Austin Hill para Jeffrey Epstein, com cópia para o tal de Reid Hoffman. Assunto: Stella não é tão Stella assim. Estelar não é tão estelar assim. Olá, pessoal. Obviamente vimos o site. Não tenho certeza de qual o relacionamento de Jed com a equipe. Conheço alguns envolvidos, obviamente, mas, né? Nós lemos isso, acho que por aqui, né? É aqui, ó. É isso mesmo. É a repetição. Só que aqui é David Schwartz, né? Deixando o pitaco dele. E ele ainda fala mais aqui embaixo. Quer ver, ó? Ele fala assim, ó. O pior é que estamos todos juntos nessa e esse tipo de atitude prejudica a todos, né? Bom, vamos lá. Mais um aqui. Esse Star Platini trouxe um resumo, tá? Para você que não sabe ainda o que está acontecendo, aí ir descobrindo. Documentos de Jeffrey Epstein revelam que ele estava ligado ao ecossistema inicial do Bitcoin. Eis o que está acontecendo. Epstein tinha ligações com canais de financiamento do Bitcoin, com os primeiros desenvolvedores e com figuras políticas que agora influenciam a regulamentação das criptomoedas. Trump, né? Financiamento do MIT. Epstein enviou pelo menos $750 mil a $850 mil para o MIT entre 2002 e 2017. Voltando aqui, gente, fazendo um adendo rapidamente sobre, lembrando aqui quando ele fala sobre políticos, né, figuras políticas, eu falei sobre James Dimon, da JP Morgan, né? Mas lembrando que James Dimon, no início não, do início para cá, né, ele não falava nada. Até que chegou um tempo que ele começou a falar que Bitcoin não prestava, Bitcoin não valia nada, e de repente começou a deixar seus funcionários comprar, que estava proibido. Depois começou a vender produtos com Bitcoin, né? Então tem que ver isso daí, porque às vezes a gente fala assim, porque ele ajudou a financiar. Com certeza ele estava participando no financiamento, mas depois ele desistiu, porque ele viu que o negócio ia melar. Financiamento do MIT, né? Como a gente viu aqui, foi isso aqui é antes de saber de Bitcoin, tá? Epstein enviou pelo menos 750 mil a 850 mil para o MIT entre 2002 e 2017. Nesses 2002 e 2017, gente, eu já li e-mails dizendo que lá perto de 2008, quando houve a explosão da bolha.com, do sistema imobiliário ali, eles já estavam pesquisando algo com relação a moeda digital, dinheiro digital, tá? Mas nada
focado em privacidade e nada focado em Bitcoin, coisa assim, tá? Parte desse dinheiro foi destinada à iniciativa da moeda digital do MIT, o grupo que pagou os desenvolvedores do Bitcoin Core durante uma crise de financiamento. Isso aconteceu quando a Fundação Bitcoin ficou sem dinheiro. Conexão de desenvolvedores, né? Isso aconteceu quando a fundação ficou sem dinheiro, né? Aonde a gente fez esse vídeo aqui, tá? Cadê o perfil? Esse aqui. Conexão de desenvolvedores. A DCI pagava pessoas como Gavin Anderson, Vladimir van der Laan e Corey Field. Epstein visitou o MIT 9 vezes. Ele se reuniu com a equipe em particular. Seu nome foi mantido em sigilo internamente. Ele o chamava de Voldemort. E vocês sabem de um vídeo que a Laura Shin contava sobre as pessoas terem medo de falar o nome de uma pessoa que andava lá dentro da Ethereum Foundation, provavelmente também querendo financiar ou financiando a fundação Ethereum. Isso aqui, as pessoas não sabiam muito sobre ele e muitos tinham medo de ouvir, né, ele falar o nome. São coisas que a gente assistiu no passado e achava que era outra coisa. Eu mesmo achei que era JP Morgan, mas pode ter sido ele também, tá? Procurando um meio. Por isso que tem muitos furos no Ethereum. Por isso que o Pentágono, o FBI, levantou os contratos inteligentes e disseram que era um queijo suíço de tanta vulnerabilidade. Altos funcionários do MIT aprovaram o financiamento discretamente. O encontro de Manhattan. E-mails mostram uma reunião dentro da mansão de Epstein em Manhattan com Brock Pierce. Quem é que sabe aí? O Brock Pierce, um ator da Disney, depois foi cooptado, né? Tá aqui, investidor pioneiro em Bitcoin, posteriormente cofundador da Tether. Larry Summers, ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Eles discutiram sobre o Bitcoin muito antes de ele se tornar popular. Mas o Bitcoin já estava sendo lançado. Summers disse que o Bitcoin tinha oportunidades, mas se preocupou com a sua reputação caso o preço despencasse. Conexão com Steve Bannon. Em 2018, Epstein enviou um e-mail a Steve Bannon perguntando como funcionavam os impostos sobre criptomoeda. Ele queria conselhos sobre receber moedas, pagar com moedas, distribuindo moedas, evitar as regras de financiamentos de campanha. Bannon respondeu: já estou cuidando disso, e o conectou a especialistas em fraudes eletrônicas e veterano em criptomoeda. Se a gente pegar aqui, só para lembrar quem é Steve Bannon, vamos lá. Este cara aí, tá? É um assessor político estadunidense que serviu como assistente do presidente e estrategista-chefe da Casa Branca no governo do Trump, tá? Você tá vendo que no governo do Trump eles tiveram mais movimentações, né? Porque eles queriam descobrir como que poderia, né, levar o Bitcoin para todos os cantos. E-mails de Peter Thiel, cofundador da PayPal, né? E criou uma empresa que está trabalhando para o governo dos Estados Unidos agora, principalmente em questões de segurança nacional. Em 2014, Epstein trocou e-mail com Peter Thiel. Eles discutiram a classificação e a regulamentação do Bitcoin. Epstein comparou o Bitcoin a uma fronteira difusa entre propriedade e moeda. Isso ocorreu anos antes de a regulamentação de criptomoedas se tornar uma questão relevante. Figuras políticas atualmente no poder. Os arquivos de Epstein também mencionam Kevin Walsh. Eu nem lembro ou não sei quem é esse cara. Deixa eu ver. É um financista e executivo bancário americano que atuou como membro do Conselho de Governadores do Federal Reserve, de 2006 a 2011.
O novo presidente do Fed, do Trump, listado como um possível convidado de um e-mail em um e-mail de 2010. 2010 já tinha lançado o Bitcoin, vai vendo. Não há provas de que ele tenha conhecido Epstein, mas o nome aparece. Howard Lutnick, atualmente secretário de Comércio dos Estados Unidos e CEO da Canton Fitzgerald, parceria bancária da Tether, parceira bancária, comprou 5% da Tether. Aparece em registros de viagens de 2012 relacionado à ilha de Epstein. Pesquisa inicial em criptomoeda. Os registros de compras de Epstein na Amazon mostram que ele comprou livros em Bitcoin, Ethereum, blockchain, estratégia de negociação. Isso foi em 2017, 12 anos depois, praticamente, não, 9 anos depois, né? 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9 anos depois. E nada disso era público até agora. E aqui, cadê? O e-mail que esse cara trocava, né? E tá dizendo aqui, ó, de Jeffrey para Rafat Azabag, sei lá, 13 de outubro de 2016. Duas ideias mais radicais seriam formar duas novas moedas. Uma chamada Sharia, que seria como um dólar, mas cada dólar teria impresso: em Deus nós confiamos. O Oriente Médio poderia ter sua própria Sharia para uso interno entre os muçulmanos. Além disso, uma moeda digital como o Bitcoin poderia ser usada para formar uma nova moeda digital, compatível com a Sharia. Muito empolgante. Conversei com alguns dos fundadores do Bitcoin que estão muito animados. Não recebi nenhuma data sua. Será que a Tether seria essa Sharia, gente? E depois mudaram? Talvez este cara, Rafat, eu vou copiar o nome aqui, vou pesquisar quem é ele, para a gente ver direitinho quem é. Olha só. Vamos lá. Aqui é a preguiça de... Eu vou até deixar do jeito que tá ali, vamos ver. Vamos pesquisar quem é ele aqui, ó. Rafat Al-Sabag. Eu acho que é isso mesmo, deixa eu ver. Rafat Al-Sabag. Será que é essa mulher? Não, gente. Eu vou abrir uma tela aqui. Aqui, ó. O príncipe herdeiro adjunto reúne-se com o presidente da Comissão Atlântica. Será que tem a imagem? Vamos ver a imagem dele. Esse cara aqui, ó. Tá saindo no X aqui. Tem algumas coisas que dá na telha aqui da gente pesquisar, né? Quem são Rafat, né? Nos arquivos de Epstein. Rafat é um alto funcionário saudita que atua como conselheiro na Corte Real do Reino da Arábia Saudita, cargo para qual foi nomeado em maio de 2016 e que ainda ocupa. Essa mulher aqui, né, é a CEO da Boss Bunny Games, um estúdio sediado em Dubai, especializado na produção de jogos para dispositivos móveis de alta qualidade e culturalmente relevantes para a região MENA e além. Ela também trabalhou anteriormente na Zan KSA, onde publicou o primeiro relatório de sustentabilidade GRI do setor de telecomunicações. Além disso, é assessora do subsecretário do Departamento de Cultura e Turismo da Arábia Saudita. Então a gente já sabe quem é este cara, né? Bom, onde é que estávamos? E aqui, observação: as informações contidas nesta comunicação são confidenciais. Podem ser protegidas pelo sigilo do advogado, uso, divulgação. Isso aqui é aqueles avisos, né? Era uma conversa que ele estava tendo
com o cara em 2016 sobre a moeda que poderia ser a Sharia lá deles lá, né? Aqui a gente tava pesquisando, mas nós não vamos ver isso aqui não. Vamos aqui. Austin Hill. Lembra que eu falei para vocês que em todos os e-mails, ou quase todos, ele está aparecendo? É um cara que parece que encabeçou ali, né? O projeto Bitcoin. Fundador da Bruder Venture. Austin é um empreendedor e investidor ativo. Em 1994, quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo aqui no Brasil, eu acho que foi nos Estados Unidos, nem lembro, gente, eu não assisto mais isso. Austin fundou um dos primeiros provedores de internet do Canadá. Eu deixei Canadá em negrito e em vermelho para lembrar para vocês que a Ripple praticamente começou no Canadá, tá? Que é a instituição Ripple Pay com Ryan Fug, né? A TotalNet, vendida para a BCE Emerges em 1997, e ela hoje é isso aqui, ó. Inter.net, Canadá. Não é mais nem BCE Emerge. Posteriormente, cofundou a Zero Technology System. Ó, prova de conhecimento. Ó, cofundou a Conhecimento Zero System. System ou Sistema de Conhecimento Zero, aí o nome da empresa, né? A maior e mais bem financiada empresa de pesquisa focada em tecnologia cyberpunk para privacidade, anonimato e dinheiro eletrônico. A empresa também foi pioneira em tecnologia de redes anônimas e inventou sistemas de métricas de confiança de identidade criptográfica. Desde que deixou a Zero Technology em 2006, tá vendo? A Zero Technology foi criada antes de 2006. Eu diria, vamos deixar, eu não pesquisei não, mas eu vou colocar aqui como se fosse que ele tivesse cofundado ela em 2000. Melhor, vamos pesquisar aqui. Zero Technology System, né? Vou fazer uma pesquisa aqui no Gemini. Olha só. Em que ano foi fundada a empresa por Austin Hill? Acho que é assim, né? Em 1997. Olha só, gente. Fundada em Montreal por Austin Hill, seu irmão Hammett e o criptógrafo Ian Goldenberg. A empresa foi uma pioneira absoluta em privacidade digital. Eles ficaram conhecidos principalmente pela criação da Freedom Network, uma das primeiras tentativas comerciais de criar uma rede de anonimato robusta para usuários da internet, muito antes do Tor se tornar popular. Rapaz, eu não imaginava, eu ia colocar 2000, mas ó, 1997. O que quer dizer que eles tinham sim uma capacidade de formar uma equipe para ser o Satoshi, né? Fundado em Montreal por Austin Hill, seu irmão Hammett Hill e o criptógrafo, né? Mas tá vendo como é que as coisas estavam ocultas para nós até esses e-mails saírem? Então, voltando aqui, 1997, quando ele cofundou a Zero Technology System, né, e vendeu em 2000, deixou a empresa, na realidade, em 2006. Austin tem sido um investidor anjo ativo e empreendedor social focado em jogos significativos e economias de dádiva. Austin foi sócio da Montreal Startup e ajudou a criar, Montreal Startup, será que é o nome que deu aqui a empresa? Não, era Freedom Network, né?
e ajudou a criar a Real Venture, a principal empresa de capital de risco em estágio inicial do Canadá, trabalhando com programas de MBA executivo e como sócio da Funderfuel, né, aceleradora de startup em estágio inicial da Real Venture. Austin orientou mais de 60 startups em estágio inicial. Austin esteve envolvido na fundação de centenas de empresas como investidor, fundador, membro do conselho ou, mais frequentemente, como participante investigador. Austin foi cofundador da Blockstream, cofundador com Adam Beck, né? Onde captou 77 milhões em investimento para a empresa. Em sua atuação como empreendedor, cofundador, ele já angariou mais de 250 milhões em investimento para as empresas as quais esteve envolvido. Bom, então, vou fazer a pergunta novamente aqui para Gemini. Só que mudando aqui, ó, para esta empresa aqui, ó, Blockstream. Vamos lá. Ó. Até agora, ó, 2014. Até agora, os e-mails só faz menção a 2000 e o máximo que eu vi 2011, tá? Então tá aí. Embora Hill tenha sido o primeiro CEO da empresa, ele não estava sozinho. A Blockstream é famosa por ter sido fundada por figuras de peso pesado do ecossistema Bitcoin, incluindo Adam Beck, Gregory Maxwell, Peter Woolley e outros desenvolvedores do Bitcoin Core. A empresa foi criada com foco em desenvolver tecnologias de sidechains, cadeias laterais, para expandir a funcionalidade do Bitcoin sem comprometer a segurança principal. Logo no final de 2014, a empresa levantou cerca de 21 milhões, a rodada inicial, a saída de Austin. Ele atuou como CEO até início de 2016, quando Adam Beck assumiu o cargo para focar mais na direção técnica. Diferente da Zero Knowledge, focada no anonimato da web, né? A Blockstream consolidou Austin Hill como uma das figuras mais influentes da infraestrutura financeira Bitcoin. Sabe aquelas pessoas que têm as suas carteiras lá no início, né? Todo mundo fala assim, uma carteira fulana de tal movimentou. Esse cara aqui é um deles. Pode ter certeza. Ele e os irmãos dele, provavelmente, né? Adam Beck e outros aí, todos eles têm as suas carteiras guardadinhas, separadas, nunca mexeram nela, esperando que ele se tornasse o santo graal deles. Eles seriam os deuses da economia. Vamos lá. Mais para frente, saindo daqui, né? Que aqui acabou, ó. Isso que era uma apresentação que até tiraram o logotipo aqui, né? Num grande debate que eles iam participar em 2017. E ele ia provavelmente debater lá. Aqui, a empresa, né? A empresa Blockstream, que tem ainda Adam Beck como CEO, tá? E aqui, Silvio Micali. Por que eu estou trazendo o Silvio Micali de volta, gente? Porque o Silvio Micali é o cara que foi praticamente o pai do Prova de Conhecimento Zero. Apesar de vocês terem visto aqui que Austin, juntamente com seus irmãos, cofundaram uma empresa, né, chamada Zero Knowledge System em 1997, né? E aí o Silvio Micali foi lá e criou, né, a tecnologia. Cadê? Deixa eu ver se... Aqui, ó. Silvio Micali, a Prova de Conhecimento Zero. Eu pedi fontes aqui e ele me trouxe aqui, ó, a complexidade de confiança, né? E interatividade também, eu acho. Peraí, vamos pegar aqui. Aqui, ó. Complexidade de conhecimento dos sistemas de... Aí tá ali PR. Silvio Micali tá aqui, ó.
Eu fui pesquisar de quando foi esse documento aqui, pelo ISBN dele aqui, ó. E esse documento, gente, é de 2000 e... Cadê? Uns falam que é de... Tá até aqui, quer ver? Aqui, por exemplo, diz que é de 1985. O ISBN dele lá. Deixa eu buscar o ISBN de novo. Aqui, ó. 1985, antes do Austin Hill. F3. Aqui não fala do... tem que entrar, né, no... As referências. Aqui, entrando aqui, a gente vai sair... Deixa eu ver aqui também. Aqui, ó. A referência aqui, ó. Lá no Google Livros, falando do ISBN, que nós estávamos procurando, 20 de novembro de 2007. 2007, aonde é que estava Jed McCaleb? Aonde é que estava o Bitcoin? 2008, estava sendo lançado o white paper, né? Silvio Micali, nesse documento, ó, publicado em 1985, né? E digitalizado em 2007. Então, esquece 2007, é aqui, ó, 1985 mesmo, antes de Austin, tá? Aonde diz que Austin criou a empresa em 1997. Então, a ideia de Silvio Micali já estava em ênfase, né? Aqui, esse DACM, né, é um prêmio, né, é uma instituição que premia, né, com o nome deste cara, Alan, eu acho que é Alan Turing, né, que recebiam prêmios com relação ao desenvolvimento de criptografia. E o Silvio Micali foi um dos, aqui, ó, ele tá na lista, e foi em 2012 quando ele recebeu um prêmio, tá? Sobre, aí, ó, lista alfabética dos vencedores do prêmio Turing. Vários destinatários para esse ano, pessoa falecida, né? Ó, esse símbolo aqui é vários destinatários para esse ano, é o símbolozinho de chapéuzinho, e o asterisco é para quem faleceu, igual esse aqui, ó, 1971. Bom, aqui falando sobre Silvio Micali, né? Nós já trouxemos essas informações aqui, tá? Beleza? Mais dele aqui. E aqui diz, em particular, Silvio é co-inventor da criptografia probabilística, das provas de conhecimento zero, das funções aleatórias verificáveis e de muitos dos protocolos que são os fundamentos da criptografia moderna. Beleza? Aqui é o grupo Algorand. E deixa eu só conferir uma coisa aqui, pessoal, para a gente encerrar. Bom, baseado em tudo que a gente viu, a gente tem aqui John McAfee, dos últimos vídeos que ele fez, tá? O cara já estava isoladão antes de ser preso e depois suicidado, né? Eles falam que suicidou. Vamos ver o que ele diz aqui. Alguns de vocês talvez estejam vivendo uma existência de profunda insatisfação, talvez até um sentimento persistente de vazio, uma sensação de desejo ou um anseio profundo que parece nunca ser verdadeiramente preenchida. Mesmo que você tente preencher isso com entretenimento, sexo e drogas, embora eu não tenha nada contra eles, eles não satisfazem esse anseio. Você pode estar acordando todos os dias querendo mais da vida, mas sem saber exatamente o que é que você realmente quer. É a esses poucos de vocês que eu gostaria de me dirigir agora, neste exato momento. Esse sentimento profundo de desejo, esse anseio constante, essa sensação persistente de insatisfação é, na verdade, a sua perda de liberdade, e é por essa liberdade verdadeira que você anseia profundamente. E você não tem nenhuma sob este governo, um governo do povo americano que começou com o povo sendo livre e o governo sendo nosso servo.
tornou-se o completo e total contrário. O governo é livre, secreto e envolto em completa e total escuridão. E são as pessoas que se tornaram servos, os verdadeiros servos. Você precisa enxergar a verdade disso. Seu anseio, seus desejos, sua sensação de insatisfação que não pode ser preenchida com coisas, com carros, com dinheiro. Não importa o quanto você tenha, essa sensação de insatisfação permanece. Por favor, você despertou para a sua realidade. É isso que você está sentindo. Acorde um pouco mais e faça algo a respeito disso. Levante a sua voz. Tem mais vídeo aqui. Mais 2. Esse aqui, eu acho que é uma repetição, mas para fixar, né? Vamos ver aqui. Em 2030, você não vai ter nada. Você não vai ter nenhum bem. Você comprou casa, você comprou carro, tá? Mas não vai ser mais seu. Vai ser pertencente à tecnocracia. E você vai ter uma licença. Se for de cotas de uso, se for bonzinho. Por que o dinheiro tem que ser digital? Porque é mais fácil de rastrear, né? Para te controlar, para te impedir. Se você não obedecer, te pune, te cortam a linha bancária, você fica sem subsídio de alimento, sem onde morar, você vai ter cota para viver, cota para comer, cota para tudo. Eu não estou tirando isso da minha cabeça, gente, está tudo escrito. O capitalismo que morre e o que é que se coloca agora, está tudo publicado, gente. Chama capitalismo de stakeholder. Capitalismo de compartilhamento. O que é isso? As empresas todas deixam de existir, pequenos e médios, e viverão apenas alguns grandes. É um sistema de pirâmide, exatamente, que eles detêm todo, então, em nichos e áreas. Esses muito grandes, gigantes, dominam nichos e áreas. Então, não há mais lucro, porque tudo pertence a um centro. O mundo pertence à empresa SA. Né? Então, hoje, quando você vê a BlackRock, você já tem isso, muito claro. E ainda isso é o que você vê. Você ainda não está vendo o todo, que é o que se chama de tecnocracia, que é um sistema religioso. É uma teocracia tecnocrática. Isso está escrito. Eles escreveram tudo. Tudo que eu estou falando está publicado, gente. E cheio de palestras deles mesmos. Discutindo tudo. Você nunca ouviu a frase, você não vai ter nada e será feliz? Fórum Econômico Mundial, qual é o slogan? More do Fórum Econômico Mundial. Em 2030, você não vai ter nada. Você não vai ter nenhum bem. Você comprou casa, você comprou carro, tá? Mas não vai ser mais seu. E, pegando o gancho dela aqui, isso estava acontecendo com o Bitcoin. Eles tinham pretensão de converter o Bitcoin num tipo de moeda onde eles teriam controle sobre as pessoas, né? Pelo menos é o que dá a entender. Só que eles não conseguiram, até hoje eles não conseguiram esse controle em cima das pessoas. E com isso, a China, que quando a gente analisa aqui, estuda junto aqui, a gente vê que a China, ela notou que o Bitcoin não podia fazer o que eles estavam pretendendo fazer, que estava sendo financiado lá no MIT, na Fundação Bitcoin, não estava conseguindo chegar a um objetivo. E aí surgiu a oportunidade, a China foi e cooptou outro canadense, Vitalik Buterin, e outro canadense, Joe Lubin, e foram criando o Ethereum. E a partir do que eles conheciam sobre o XRP Ledger, que a gente sabe que eles começaram pelo XRP Ledger, e como eles sabiam que eles não teriam o código aberto do XRP Ledger na época, eles foram e ajudaram a criar Ethereum.
Tanto é que eles investiram no início do Ethereum, comprando milhões de dólares em Ethereum. E com isso, eles praticamente hoje são bilionários em Ethereum, com muitas carteiras disfarçadas lá no início, mas que agora ainda não foi consolidada, mas cada carteira juntada deve dar muitos e muitos Ethereum. E eles conseguiram, com base na codificação de código aberto da Ethereum, antes do... eu acho que pouco... não, depois. Foi depois que o XRP-Led abriu o código, né? Que foi, parece que em 2012 ou 2013 que abriram o código. Em 2014 surgiu... eles já estavam com o Ethereum. E com isso, eles criaram o Yuan, né? A moeda de controle deles, baseada em score, né? Credit score. E olha o que eles falam do Bitcoin aqui, os próprios chineses. Bem, se o Bitcoin se tornar o tipo definitivo de forma de moeda adotada pela sociedade humana, eu não posso dizer exatamente o que vai acontecer como o pior cenário ou o cenário obrigatório. Todos nós vamos morrer. Isso não é uma piada. E esse cara aqui, se a gente olhar aqui, ó, assistente, diretor assistente do Instituto Monetário, não sei o que lá, da China. Agora não sei se é de universidade, mas tá aqui, ó. Todos nós vamos morrer, diz ele. O que eles sabem ou sabiam, né, para ele fazer esse tipo de comentário? Que esse vídeo aqui não é novo, não, tá? Então é isso, pessoal. Parece uma live, mas não é, tá? É uma estreia onde eu fiz aí a introdução dos vídeos que a gente vinha vindo. Tem muitos outros, mas eu trouxe os principais. A gente vinha vindo e assistindo e não parava para pensar, não sabia por onde raciocinar, como raciocinar. E com os e-mails a gente consegue ver por que todos eles falavam aquilo. Muita gente já tinha uma ideia, mas não falava. Dan Pena, por exemplo, é o cara que falou, mostrou, disse que sabia, mas não falou nada. Assim, não abriu o bico diretamente, porque se ele abrisse, talvez ele estaria em maus lençóis. Mas ele deixou o recado, tá? Então é isso, pessoal. Coloque nos comentários o que vocês já sabem sobre o assunto. Eu até vi um vídeo do Daniel Lopes, que um inscrito colocou aqui nos comentários, e lá tem umas discrepâncias lá, viu? Tem umas discrepâncias que não tem nada a ver com o que ele falou lá sobre a questão. As minhas pesquisas em relação a Ryan Fug mostra que ele não é descendente da família Fug de 1700 e pouco, ou 1300 e pouco lá, tá? Que eu não lembro a data. Ele não é descendente. Da mesma forma que a gente, por exemplo, tem gente que é Silva Pereira. A família Silva Pereira, às vezes o cara só simplesmente resolveu colocar o nome de Silva no filho. Às vezes a família é dos Santos. Ele pegou e colocou, em vez de colocar Francisco dos Santos, colocou Francisco Silva. E aí quando o filho casa com uma moça que talvez aconteceu a mesma coisa do lado de lá, e ela é Maria Pereira, vamos dizer. Aí juntando lá fica Francisco Silva Pereira. E o cara não tem linhagem nenhuma, porque o ser humano perdeu essa linhagem. Ninguém consegue mais saber se realmente você é daquela linhagem ou não. Para fazer isso tem que fazer DNA, né? E aí o Ryan Fug, pelo que eu pesquisei, as linhas, as timelines, a família dele chegou até um certo limite e a família dele não tinha nada de Fug, entendeu? Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Então, mais um vídeo feito especialmente para você que está procurando esse tipo de informação. Se você gostou, deixa um like aí para ajudar o canal, tá? E também deixa um comentário para a gente saber, né, se você tem alguma dúvida, né? Compartilhe para que outras pessoas tenham esse mesmo tipo de informação de qualidade. E se inscreva se você não é inscrito e aproveite e ative o sininho para que você possa receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado por você ter assistido.